Bom dia. É um prazer recebê-los aqui no Senac Itaquera. Meu nome é Eliane, eu sou supervisora educacional aqui da unidade, faço parte do Comitê de Cultura de Paz, que nós formamos esse ano. E esse comitê tem dado bons resultados, né? E, em nome disso, a gente dá as boas-vindas a vocês, em nome do gerente, do nosso diretor, do nosso gerente Darlan, também que não pôde estar, mas é muito importante ter vocês aqui com a gente, né? Vocês que fizeram parte do processo, né, que já aconteceu, que nós tivemos o primeiro ciclo, e hoje é a culminância disso, né? Hoje é o grande momento de a gente mostrar um pouquinho do que foi feito, um pouco dos resultados que aconteceram no primeiro ciclo, desde julho, né? De julho até esse momento. E hoje, então, a gente faz esse fechamento desse ano e, na verdade, uma grande abertura para os próximos eventos, para as próximas atividades que a gente pensa em fazer no ano que vem. Tá bom? Então, bem-vindos, que a gente tenha aí uma manhã bem intensa, com muitas reflexões, né, e que a gente saia daqui um pouco mais fortalecidos, né, para a gente poder trabalhar internamente com as pessoas com quem a gente convive sobre esse tema tão importante, que é a paz. Eu vou passar aqui a palavra para a Sheila, ela vai contextualizar um pouquinho, e a gente tem aí uma coisinha, depois eu volto a falar com vocês. Obrigada, viu? Pessoal, bom dia. Tudo bem aí? Aqui está mais ou menos, sempre um friozinho na barriga, mas está tudo bem, já está ficando. Eu sou a Sheila, para quem não me conhece. Eu sou docente aqui da unidade, multiplicadora de cultura de paz, e faço parte desse comitê que começou este ano, e ele começou assim timidamente, a gente pensando lá em julho como que a gente ia, que projeto que a gente fazia, o que a nossa unidade precisava, quais eram as necessidades, e em termos de começarmos a trabalhar mais intensamente a cultura de paz aqui na unidade, na comunidade, fazendo redes, que é a proposta do evento. E esse comitê foi ganhando forma, né? A gente gosta de falar isso porque começamos em 4, não foi isso? E aí, no meio do caminho, a gente encontrava pessoas no corredor, eu quero fazer parte também, a Carla, que está aqui, a professora Roseane, o professor Wellington. E aí a gente foi formando um grupo maior, e eu já vou falar de antemão que se eu esquecer o nome de alguém, me perdoe, porque a gente teve muita ajuda nesse processo. A caminhada não aconteceu com uma pessoa, foram muitas docentes que nos apoiaram, a Flávia, do administrativo, que também entrou para fazer parte do comitê, o Luiz, e eles não estão aqui hoje, a Margarete, da biblioteca, que foi peça fundamental também no desenvolvimento do projeto, com a criatividade, com todo o apoio que nos deu. Não só a Margarete, o pessoal da biblioteca, os professores Nivaldo, professor Enio, Wellington, me ajuda aí, gente. Professores, a professora Rose, o Leandro, e aí, pessoal do comitê, que é a Sônia, eu, a Eliane, a Edilane, a Nath, a Evelyn, e a Flávia, o Luiz, enfim. Eu não quero, né, errar, esquecer o nome de ninguém, então já me perdoem. Então, para mostrar como foi a jornada, que começou em 21 de julho, termina hoje. Hoje, então, como a Eliane disse, é o nosso evento que culmina aí, né, os nossos resultados, e a gente vamos ter 3 rodas de conversa, uma palestra e uma surpresa final. A gente vai passar um vídeo, para eu não ficar falando, o vídeo vai falar por si. E depois, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar. Tá bom? No Senac Itaquera, a Jornada Cultura de Paz. Encerrando hoje com o evento Redes Sociais e Cultura de Paz. Foram dias intensos de atividades e reflexões com o objetivo de suscitar em você a importância da educação emocional, mediação de conflitos, diálogo, empatia, comunicação não violenta e práticas restaurativas. Tudo com atividades lúdicas, rodas de conversa, palestras dinâmicas e apresentações.
Eu sou do TI 81 e eu tô achando muito interessante esse projeto de cultura de paz porque ele conscientiza as pessoas, né? Ele expande o pensamento das pessoas para elas verem que as pessoas realmente têm diferença, sabe? Que nem todo mundo é igual e que a gente pode mudar isso. Eu sou o Jordan, sou da turma de Técnico em Informática do Senac aqui à tarde. Eu participei de todas as atividades relacionadas à cultura da paz, onde presenciamos conflitos de ideia, onde as pessoas elas são contra algum tipo de preconceito, mas elas mesmas praticam, sendo isso até mesmo dentro da sala de aula. Boa tarde, meu nome é Kathleen, somos do TI 79 e estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre a cultura da paz. A Cultura da Paz para a gente foi um momento muito bom, onde nós podemos se reunir, conhecer um pouco de cada um. Eu, especialmente, fiquei muito feliz de conhecer mais meus colegas no dia a dia, e é isso daí. Na atividade A Paz como tema transversal, impactamos em média 260 alunos, incluindo turmas do Senac e das escolas do entorno parceiras neste projeto. Olá, pessoal do Senac. Aqui é a coordenadora, professora do Colégio Nova Estelaria, Dilza. Estamos aqui hoje para falar da importância e também parabenizá-la pelo trabalho sobre a cultura de paz, o qual foi muito fundamental para a nossa escola. Obrigada por ter nos convidado para participar desse projeto e agora deixo com vocês os nossos aluninhos. Quando a professora Sheila chegou na nossa sala, a gente não fazia a menor ideia dos temas que ela iria abordar. E conforme ela foi falando, ela fez diversas dinâmicas e nas dinâmicas nós pudemos perder a nossa timidez, porque a minha sala sempre foi muito, muito tímida para qualquer coisa. E a gente debateu sobre os assuntos, sobre a cultura da paz, a gente pôde perceber as nossas opiniões, se tinha alguma coisa errada nela, se tinha alguma coisa relacionada a preconceito que a gente não percebia. E foi muito importante a visita dela, muito importante mesmo. E esse é um projeto que a sociedade devia aderir sempre, sempre. Quando a Sheila chegou, ela explicou pra gente sobre a cultura da paz. E eu fiquei pensando sobre a plenitude do assunto, porque ele aborda várias coisas, ela abordou vários temas. Ela falou de feminicídio, racismo, homofobia. E eu achei muito importante esse trabalho pra gente, tanto pra sala quanto pelas outras escolas. E é um trabalho que devia continuar assim. Eu achei muito importante a gente ter falado sobre isso. E é isso. Marcando o início da jornada, recebemos o contador de histórias Ailton, que sensibilizou a todos com pequenas histórias que tratavam da importância do autocontrole e do papel individual na construção de uma cultura de paz. Nós somos da PR 77, meu nome é Júnior, meu nome é Gilvan, meu nome é Rodrigo. Claro. Para começarmos, eu acho que a cultura de paz o próprio nome já diz, né, paz. Eu acho que é uma coisa assim, relacionada a tudo à nossa volta, para a gente conseguir conviver na sociedade. É essencial que a gente continue tendo essas aulas, que esse projeto continue, porque assim como ele ajudou, cada um de nós pode ajudar muitas pessoas por aí, porque serviu tanto para a sala de aula dentro do Senac, como na nossa vida pessoal, porque nos mostrou, nos fez ver o mundo de forma diferente, nos fez pensar fora da caixa, e mesmo com esses pensamentos diferentes que cada um de nós temos, a cultura de paz fez com que nós conseguimos dialogar em paz, mesmo com pensamentos tão diferentes. Olá, meu nome é Luana Fontes, eu sou estudante de técnico de enfermagem aqui da instituição Senac de Itaquera. Bem, meu nome é Guilherme, também sou estudante do técnico de enfermagem de Itaquera. A nossa sala foi convidada para participar desse projeto. Inicialmente, eu fiquei meio assim por não entender do que se tratava, porém, no decorrer do projeto, eu entendi a importância que tem e eu acredito que não só para o Senac, como para outras instituições, isso seria assim, primordial até para a convivência das pessoas, porque a gente acaba ficando naquela zona de conforto onde a gente chega, a gente senta, fala com as pessoas que estão mais próximas e esquece do outro. E aí a gente acaba tendo um preconceito dessa pessoa e às vezes nem é isso que a gente acha dela. E com essa cultura de paz tem essa aproximação para a gente conhecer o outro e respeitar o outro assim como ele é. Meu nome é Débora, eu sou aluna do técnico em recursos humanos.
E a palavra que define Jornada da Cultura da Paz é tolerância. Boa noite, meu nome é Gleison, eu sou aluno da turma do TA18 e a Cultura de Paz, para mim foi uma experiência fantástica, porque pelo simples fato de ser algo que a gente pouco vê, e o que define a Jornada de Cultura de Paz para mim é o caráter. Teve também um círculo do diálogo que foi reunido várias turmas, né? A troca de informações referente à não violência. E muitas das vezes a gente se perde e acredita que a violência é só física, mas a violência verbal está crescendo muito na geração e nós precisamos aprender a ter um diálogo respeitando cada um, não somente a faixa etária, mas a sua história, a sua trajetória, lembrando que a balança precisa ser equilibrada, a balança da justiça, né? E a cultura da paz, o que ela vem trazer pra gente, né? Hoje em dia, com essa vida corrida que a gente leva, a gente ter mais tolerância, respeitar mais o próximo, ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinho, sabe? A mudança, você não vai conseguir mudar o mundo sozinho. Você mudando você mesmo, você vai conseguir mudar o mundo. Por meio de um ambiente aberto ao diálogo e à escuta atenta, o projeto buscou potencializar a autonomia dos jovens, educadores da unidade e das escolas do entorno para romper os ciclos de violência e reduzir os conflitos. Meu nome é Gabriel e eu faço parte do projeto Sararte da Escola Aurélio Arrobas Martins. E eu vou contar um pouquinho da experiência que eu tive, né? Lá no SENAC, do projeto Cultura de Paz deles. Bom, foi muito legal lá, a gente teve muitas experiências legais, a gente conversou com o pessoal que estuda lá e eu nunca tive essa oportunidade, né, de ter ido para outras escolas com um projeto que os alunos fizeram e com a ajuda dos professores também, eu nunca tive essa oportunidade, então foi muito legal. E o tema foi racismo, a gente falou sobre direitos humanos também e foi bem legal. E eu agradeço muito pela oportunidade e que a poesia também, ela muda a sua vida, é muito legal também. E obrigado por tudo, a Sheila e a Nath pela oportunidade que deu pra gente ir pro SENAC. Agradeço de verdade. Muito obrigado. Com pequenos vídeos no início das aulas, um quebra-cabeças na biblioteca, entre outras intervenções semanais, o projeto propôs expandir as reflexões com pequenas provocações para um diálogo de livre-arbítrio. Para os docentes da Fundação Casa, a equipe da Palas Atena preparou uma roda de conversa com destaque para a escuta ativa e trocas de vivências entre os professores. Nesse dia, o objeto da palavra foi muito respeitado em sua função, despertando muitas emoções em todos. Resiliência, respeito, quem sou eu de verdade? Pontos fortes da família, elementos para relacionamentos saudáveis e viver junto como comunidade foram temas de práticas circulares que antecederam o início das aulas, atraindo alunos de diferentes turmas nos diferentes períodos. Os círculos foram mediados por docentes parceiros no projeto e, em média, participaram 150 pessoas. Sarar com Arte vira Sararte, projeto dos meninos da EMEF Aurélio Arrobas Martins. Eles tiraram onda, vieram multiplicar a cultura de paz com nossos alunos numa tarde de poesias que podia não ter fim. Também os alunos do técnico em administração multiplicaram um círculo sobre respeito para outra turma de administração. Entenderam que cultura de paz se faz com movimento para uma transformação. E na turma de TI, o professor realizou uma prática circular para abordar a empatia e a importância da ajuda coletiva. Usou daquele quebra-cabeças para mudar mentes e sacudir a sua gente. Uma jornada como essa não se faz sozinha. Nossos agradecimentos a todos os parceiros envolvidos, ao Colégio Estrela Guia, a EMEF Aurélio Arrobas Martins, a Escola Estadual Professora Maria Ferraz de Campos, que nos abriram as portas, as organizações Palas Atena, BSGI e Inteligência Relacional, que compartilham conosco suas experiências nos assuntos relacionados à educação emocional e cultura de paz, ao contador de histórias Ailton, aos mediadores Mona Marli e Silvio, aos alunos do professor Fernando da EMEF Meire de Jesus, a todos os docentes envolvidos diretamente na jornada e também aqueles que cederam suas aulas para a entrada do projeto, aos parceiros da biblioteca e à direção da unidade que nos apoiou e incentivou no desenvolvimento da caminhada.
Eu já estava quase chorando. Então, a gente vai... Alguma dúvida, alguma pergunta sobre a jornada, sobre o vídeo? Ok. Em cada escola pública, um comitê ou um projeto de educação para a paz. Se vocês já sabiam disso, se vocês estão antevendo, né, e se preparando para o futuro, ou se vocês não tinham conhecimento sobre isso? Não, nós temos conhecimento disso. Não fizemos isso por este motivo, né? O Senac já tem um programa de cultura de paz que tem início desde 2010, e nós já temos essa proposta de trabalhar a cultura de paz e educação emocional com os nossos alunos, então, desde 2010. Mas, obviamente, a gente tem que entrar nessa pegada junto com os parceiros nossos, nossas escolas do entorno, para que a gente amplie, sim, essa consciência do quanto isso é importante, né? Não só nas escolas, no mundo corporativo, a gente tem percebido que isso é uma necessidade constante para resolver conflitos, né? Mediar conflitos e reduzir a violência. Então, a gente tinha noção, mas a gente vai caminhar junto com isso aí, tá bom? Ok? Obrigada. Diga, Beth. Oi, Sheila. Eu queria saber quais são as ferramentas que o Senac está adotando para avaliar o resultado positivo ou negativo das ações que estão sendo implantadas. Como que é feito isso? Para que vocês possam mensurar e destinar, se precisa melhorar alguma coisa ou outra. Nós enviamos, a Nath pode falar depois isso com mais propriedades. Quer falar, Nath? Então, na verdade, a gente enviou um questionário para as pessoas que foram impactadas. Infelizmente, a gente não teve o retorno que a gente gostaria, né, Shea? Então, a gente reforça, ele ainda está disponível. As respostas até então foram bacanas, mas a gente precisa que vocês participem mais justamente para a gente ter esse retorno. O que foi legal, o que não foi, o que pode ser melhorado, o que vocês acham que, nossa, é uma prática super legal e que precisa ser replicada. Então, a gente pode até mandar novamente o questionário. Hoje a gente tem mais pessoas aqui e a gente espera que vocês possam responder para ajudar também a mensurar o que aconteceu durante essa jornada. E hoje, também, ao final do evento, nós vamos passar a avaliação de reação, também referente ao evento. Mas é muito importante isso que a Nath falou, se vocês ainda puderem responder, os meninos das escolas, vocês da enfermagem que estão aqui, aliás, já agradecendo a presença, os meninos do Arrobas, os meninos do Estrela Guia que estão aqui. Cadê? Levanta a mão para eu ver. Isso, os coordenadores, professores, e vocês também, os docentes da unidade, estimulem os alunos que participaram a responderem, porque exatamente esse projeto é um piloto, é a primeira vez, então vai nos ajudar muito a melhorar também para os próximos eventos, as nossas próximas ações. Tá bom? Mais alguma pergunta? Certo, Berto? Posso falar um minutinho? Então, bom, eu queria também, né, parabenizar, eu que estou chegando agora na unidade, fantástico, né? Eu acho que isso, com certeza, é muito inspirador para que nós, a cada instante das nossas vidas, possamos lutar intensamente para que a gente não tenha, ou para que a gente consiga diminuir ou evitar essas tragédias que têm acontecido aí ao longo dos nossos dias, principalmente pela dificuldade em relação à questão da saúde mental das pessoas, que as fazem tão agressivas, né? Então, acho que hoje nós estamos fechando um ciclo, mas com certeza que isso seja motivação, que isso seja inspiração, para que ao sairmos daqui, que cada instante das nossas vidas seja dedicado à cultura de paz, a um mundo verdadeiramente mais harmônico. Obrigado. Obrigada, Davi. Vamos, então, prosseguir. Então, vou passar para ali. Oi. Tem uma última aqui, ó. Ok. Bom dia, meu nome é Romilson, eu estou representando a BSGI, sou educador físico, e uma questão, né, que eu gostaria de estar levantando, eu não acompanhei, né, todas as reuniões, né, da Cultura de Paz, mas, a princípio, eu já agradeço aí essa iniciativa do Senac e de todas as pessoas que participaram. A questão, né, como sou educador físico e voltado para a área do esporte, né, eu sou treinador esportivo, hoje a gente vê nas redes sociais, na mídia escrita, falada e televisiva, a questão da violência, né,
durante algumas partidas de alguns esportes por aí, né? E eu acredito, né, que o Senac está fechando esse ciclo, né, essa rodada, que eu gostaria que continuasse, né, e apesar, né, isso vai continuar na vida da gente, né, todos aqui que estão participando e participaram, né, provavelmente vão dar continuidade nessa cultura de paz, mas o esporte também é um agregador, né, dessa questão, tanto que a gente vê, né, algumas questões, né, relacionado diretamente com o racismo, né, no esporte. Não só no esporte de lutas de contato, mas também nos esportes comunitários, né. Eu gostaria de saber também como que o Senac, né, nas próximas rodadas, que eu espero que tenha próximas rodadas, né, vai lidar com essa questão do esporte agregador de valores para essa cultura de paz. É só, um bom dia. Desculpe seu nome mesmo? Meu nome é Romilson. Romilson. Romilson, eu vou entender a sua pergunta como uma pergunta para nós, então. E fica como uma sugestão para nós pensar na próxima jornada. Tá? Até esse momento, a gente realmente não trouxe essa questão do esporte, mas nós estamos também colhendo aí sugestões para pensar os nossos próximos temas, e a sua colocação, então, já nos faz anotar isso para uma próxima jornada. Tá bom? Muito obrigada. Mais alguém, pessoal? Podemos prosseguir? Ali, só mais uma, então. E a gente encerra. Estamos atrasando, né? Não pode. Bom dia, meu nome é Dionel, sou do Colégio Estrela Guia. E a cultura de paz é algo que a gente tem praticado lá na nossa escola. Desde 2008, a gente realiza uma intervenção no entorno da escola, com a ajuda de outras escolas também. É uma passeata em que a gente pede a paz. E é uma experiência acumulada desde 2008 nessa atitude. Mas acho que o grande inimigo da paz seja a questão do conservadorismo da nossa sociedade. Nossa sociedade é bastante conservadora. E ela conserva coisas que não prestam, por incrível que pareça. Então, a gente discute uma pauta moral para fugir das coisas que realmente têm importância. Então, alimenta-se o ódio nessa pauta moral. Alimenta-se a raiva de um e outro segmento. Alimenta-se a raiva de uma ou outra etnia. Alimenta-se a raiva de uma ou outra cultura. Então, eu acredito que, no momento que a gente senta para discutir isso e coloca as importâncias, as relevâncias verdadeiras do nosso relacionamento, a gente consegue construir essa cultura de paz. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado por ter nos permitido participar. Obrigado. Obrigada a vocês. Nós que agradecemos vocês que nos receberam tão bem lá, como as outras escolas. Então, agora vamos abrir as nossas rodas de conversa. Eu vou passar para a Eliane, que ela vai fazer agora a explicação aí das nossas salas, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Sheila. Bom, a gente vai ter agora 3 momentos, né? O primeiro deles será realmente em 3 salas para fazer aí roda de conversa. Eu gostaria que viesse à frente os nossos mediadores. Mona Perlingeiro, por favor. Pode ficar aqui na frente para todo mundo te ver, né? A Marli Pereira da Silva. E o Silvio José Pereira Ignácio. São os 3 mediadores, então, das rodas de conversa que vão acontecer nas salas 12, 13 e 14. Sala 12 vai falar de violência urbana, escolas e ruas, com a Mona. Sala 13, o papel da família e da comunidade na construção de uma nova sociedade, com a Marli. E sala 14, educação emocional e mediação de conflitos para um ambiente harmonioso e produtivo, com o Silvio. Detalhe, vocês poderão escolher as salas com que vocês mais se identificarem. Porém, ela vai ter um limite, né? Então, esgotou o limite, a gente tem todas as 3 salas para que vocês possam se distribuir.
Ok? Terminando essa roda de conversa, que vai levar em torno de 35 a 40 minutos, a gente volta aqui para o auditório. Nós temos depois a Maria Tereza, depois eu apresento bem direitinho. E a gente vai fazer um fechamento disso com o que aconteceu lá nas rodas de conversa. E aí a Maria Tereza vem, amarra e faz a palestra final. E no final tem uma surpresinha aí, tá bom? Depois da palestra com a Maria Tereza. Então, esse momento encerra aqui e a gente vai então para as salas de aula com os mediadores, e aí vocês vão escolher sala 12, 13 ou 14. Obrigada. É uma alegria muito grande estar aqui no Senac com vocês, participando dessa semana. E é um peso muito grande também, né? Falar para esse público com esse tema tão relevante. Poxa, o que é cultura de paz e educação emocional e social, que é um pouco do que eu vou falar, e também com a comunicação não violenta, né? Então, fiquei pensando, né? O que eu posso falar nesse tempo, dentro de um tema tão vasto e dentro de uma reflexão que vocês já estão fazendo há tanto tempo. E não só uma reflexão, mas é uma vivência prática, né? A primeira vez que eu ouvi falar em cultura de paz foi há 7 anos atrás. Faz 7 anos que eu trabalho com esse tema, né? É muito pouco, tem muita coisa ainda para aprender. Então, eu pensei assim, eu vou contar para vocês um pouco do que eu aprendi nessa minha trajetória, com o foco que eu trabalho hoje, e que talvez a minha experiência possa servir para vocês, assim como as trocas de tudo que eu ouvi até agora, com certeza serviram muito para mim. É um crescimento muito grande a cada frase, a cada colocação que a gente ouve. E há 7 anos atrás, eu participei de um processo seletivo para um trabalho, né? A gente tem que trabalhar, é importante, faz parte da vida. E era para trabalhar com cultura de paz, né? E eu, há 7 anos atrás, bem mais nova, falei, nossa, que legal, cultura de paz, é isso que eu quero, vou trabalhar, deu certo, fui aprovada no processo seletivo. E daí me disseram, só que aqui a gente trabalha com cultura de paz com educação emocional. Porque nós acreditamos que a cultura de paz se faz através de uma educação emocional, né? Até na organização que eu trabalho, que está projetado ali atrás, na inteligência relacional, a gente tem um trocadilho que diz assim, que educar para a paz é educar para as emoções. E educar para as emoções é educar para a paz. Por quê? Porque todo mundo aqui sente emoções, não sente? Várias, ao longo do dia todo, né? Se eu consigo lidar com essas emoções que eu sinto, que são várias e diversas, eu vou viver mais em paz comigo. Porque vai vir um problema, eu vou conseguir lidar e eu vou viver mais em paz comigo. Se eu consigo fazer isso com o outro chega, né, revoltado, bravo, com as suas diversas questões. Eu estava na sala do professor Silvio e alguém falou que chega com a sua falta de inteligência emocional também e eu vou ter que lidar com isso. Mas se eu consigo lidar com isso do outro, eu vou viver melhor, uma relação mais pacífica com o outro. Então, educar para a paz é educar para as emoções e educar para as emoções é educar para a paz. Muito legal. Como que a gente faz isso na prática, né? Como que eu educo para as emoções, ou educo as minhas emoções, né? Daí eu comecei a trabalhar nessa área e comecei a me apaixonar, né? E o primeiro ponto que vem, educar para as emoções, como uma forma de construção da cultura de paz, é uma perguntinha, o que são emoções? Né? Se eu vou educar para a emoção, o que é essa emoção que eu vou educar, que eu vou aprender a lidar? Para vocês, o que são emoções? São sentimentos. Boa. Então, emoções são sentimentos. O que mais? Sentimentos não pensados. Sentimentos não pensados. Isso. O que mais? Sensações. O que vocês acham aí, quem está mais no fundo? O que são emoções?
É uma coisa que a gente vive todo dia e quando a gente para pensar, o que é isso? Né? Reações do corpo, vamos juntando. Reações do corpo tem a ver com isso também. Né? Tem uma criança de 5ª série, lá com uns 10 anos, ela respondeu, emoção é o que a gente sente quando está sentindo, né? Acho que é a melhor definição, emoção é o que a gente sente quando está sentindo. Né? Vou guardar isso que você falou, não controle do pensamento. Né? Então, tem uma diferença cultural nossa entre emoção é uma coisa, pensamento é outra, e um atrapalha o outro. Né? Tudo isso que vocês falaram é emoção. São as nossas sensações, é o que a gente sente, é o que a gente sente no corpo. Né? São sensações físicas, são coisas que misturam com o pensamento. Né? Emoção é algo que eu acho que é lindo. Por quê? Né? Como a Mona falou, da doença mental, um reflexo de uma doença social, nós somos seres únicos, né? Nós temos uma biologia, mas essa biologia existe em relação com o meio que a gente vive, porque nós somos seres principalmente sociais. Né? E a nossa biologia, o nosso corpo, o nosso lado bicho, o nosso lado animal, é o que interage com esse social. Né? E muito a nossa cultura privilegia um e desprivilegia o outro. Né? Então, corpo, o que sente a emoção, eu não quero, isso é desvalorizado. Desde lá dos gregos até hoje. Né? O corpo é o nosso lado bicho. Né? Agora, o que a gente pensa, o nosso sentimento, a nossa cultura, isso é valorizado. Né? É o que é algo mais mental, mais elevado. Mas pensar nesse lado bicho, e a emoção nos faz ver isso, ela é muito importante. Porque é esse lado nosso que sente emoção que vai interagir com os contextos, que vai interagir com o outro. E a emoção, quando eu trabalho muito com crianças, então algumas metáforas são um pouco mais infantis, mas eu acho que elas servem muito para a gente entender. Né? Quando a gente trabalha para explicar para uma criança, eu brinco com elas que a gente tem um radarzinho interno. E a emoção é o que a gente sente nesse radarzinho interno. Né? Então, tudo, o nosso lado bicho, ele quer se proteger, ele quer se manter vivo. Né? Então, a gente, para viver relações, para estar com o outro, a gente precisa estar vivo. E para estar vivo, a emoção é o que nos mantém dessa forma. É o que nos vai fazer adaptar ao meio e viver de forma adequada com esse meio. Né? Então, a emoção, ela é esse radarzinho que o tempo todo está olhando em volta e avaliando para ver se eu tenho um perigo ou se eu tenho uma sensação de bem-estar, que vai me dar prazer. Porque é outra coisa que é importante. Para me manter vivo, me livrar dos perigos e ter sensações e experiências prazerosas, experiências agradáveis. Né? Quer ver uma das coisas como esse radar funciona? Vocês estão sentindo o corpo na cadeira? Agora tá. 5 segundos antes estava? Não. Não. Esse é um exemplo, é uma sensação física, corpo na cadeira, não é uma emoção. Né? A emoção funciona de uma forma muito parecida. Né? Os nossos órgãos do sentido, o tempo todo, estão levando informação para o cérebro. Então, o meu corpo na cadeira, o tato, isso vai para o cérebro. Vocês estão me vendo, vocês estão ouvindo, né? Vocês estão sentindo cheiros. Tudo isso é levado para o cérebro. E o cérebro, ele faz uma pergunta, num caso de emoção. Isso pode me matar? Isso vai me causar bem-estar? Se eu respondo sim, ativa uma resposta no meu corpo e o meu corpo vai se preparar ou para viver essa relação de bem-estar ou para se proteger desse perigo. Né? Então, a porta bateu, eu levei um susto. Por quê? Porque eu ouvi esse som. Isso é perigoso? Sim, estado de alerta. Eu não sei de onde está vindo esse barulho. Né? Então, eu respondo com o meu corpo. A minha pupila vai dilatar para eu observar melhor de onde está vindo esse som. Né? Às vezes, a gente vai suar frio. Por quê? Porque o meu corpo também está se preparando. A gente tem professores de educação física aí, que eu ouvi na apresentação. Então, meu corpo se prepara para aquilo. E isso acontece o tempo todo.
Então, emoção não é esse bicho de 7 cabeças. É uma coisa natural que existe com a gente o tempo todo e que serve para nos manter vivos, né? Porém, a gente não vive mais na selva. Então, a gente não tem que se proteger do predador que está vindo. Os nossos perigos são diferentes. Os nossos perigos podem ser um vídeo na internet, um assalto, né? Mas o nosso corpo funciona ainda da mesma forma. Só que a gente não aprendeu a lidar com isso de forma construtiva, né? E essa emoção que nos proporciona, nos impulsa a uma ação, né? Então, eu ouvi alguma coisa, eu avaliei se isso é perigoso, se me proporciona bem-estar, e isso vai me levar a um comportamento. Então, sempre a emoção leva a um comportamento. E esse comportamento pode ser adequado ou não. Por isso que quando a gente fala em educação emocional, a gente não vai falar que existem emoções certas ou erradas. Todas as emoções são importantes, né? Então, ficar com raiva é importante? É fundamental. A raiva a gente sente quando tem uma situação de injustiça, quando tem algo impedindo. Então, eu fico com raiva para reverter essa situação, para me adaptar, me manter viva e ter bem-estar, né? Ficar triste é importante, porque quando eu fico triste, eu me recolho, eu vou avaliar de uma forma diferente a situação em que eu estou vivendo e posso elaborar e posso seguir em frente, né? Ficar alegre, ter sensações prazerosas quando a gente vive uma coisa gostosa é fundamental, porque a gente vai querer viver aquilo mais vezes, e isso faz bem, isso vai me aproximar do outro, a relação com o outro também me proporciona bem-estar, né? Tudo isso acontece no nosso cérebro o tempo todo, né? E isso tem uma influência muito grande da cultura. Por quê? Porque aquela perguntinha, isso pode me mastar, isso pode me causar bem-estar, é aprendido. Algumas coisas são inatas. Para as coisas básicas a gente tem. Então, vi um perigo, eu vou correr, né? Mas outras a gente aprende culturalmente. Esse nosso ser cultural que se relaciona o tempo todo com o outro, né? Então, eu aprendo, por exemplo, a não gostar de alguém que é diferente. Então, vem alguém que é diferente, eu posso ver, essa pessoa, metaforicamente, pode me matar? Pode. Então, eu tenho preconceito, eu afasto, né? Estão vendo como a cultura de paz tem tudo a ver com educação emocional? Né? O conhecer as emoções? Por quê? Porque isso é um perigo. Eu aprendi a avaliar. É o meu pensamento, e aí eu falei, vou retomar a sua fala, é o meu pensamento e a minha emoção funcionando juntos. Por quê? Porque todas as informações que acontecem, elas são avaliadas. E elas são avaliadas e proporcionam um comportamento. Então, saber que todo comportamento que eu tive, de preconceito, de agressão, de carinho, de empatia com o outro, de cuidado, ele foi motivado por uma emoção. Uma emoção que eu senti de alguma coisa que aconteceu e que eu avaliei e que me proporcionou esse comportamento. Então, toda vez que a gente vê alguém tendo algo, algum comportamento que a gente gosta ou não gosta, né? Na sala de aula, um amigo que está te xingando, fazendo bullying com você, né? O que será que está por trás, né, disso? Que emoção será que ele está sentindo? Né? O que será que ele está pensando, avaliando para sentir essa emoção? Por que será que ele está se comportando dessa forma? Né? Vocês querem falar alguma coisa? Eu acho que esse do bullying surgiu. Não? É meio louco pensar tudo isso, né? Como tudo isso passa na nossa cabeça o tempo todo e a gente vai vivendo, a gente vive no automático. A gente para pensar isso? Tipo, o que eu estou sentindo? Eu senti isso, eu fiz isso porque eu pensei de tal forma, né? E isso é muito bonito, porque, como eu falei, ele interage o nosso ser biológico com o nosso ser que é cultural, né? Só que a nossa cultura, como eu já falei, ela negligencia, ela afasta as emoções. A gente não aprendeu a lidar com as emoções de uma forma construtiva. A gente aprendeu, sim, a lidar com as emoções, mas não de uma forma construtiva e saudável, né? Quem já ouviu aqui, menino não chora, não pode chorar. Menina não pode ficar brava. Ah, é muito feio
ficar bravo. Por que essa coisa está fazendo isso? Esse comportamento não pode. São formas de lidar com a emoção. É a nossa família, é a nossa sociedade ensinando a gente a lidar com as emoções que a gente sente. Mas será que é a melhor forma? Falar, engole esse choro, menino não chora? A tristeza está lá, né? E essa tristeza vai motivar algum comportamento. Né? Ficar brava, é feio ficar brava. Então, não posso ficar brava, eu tenho que ser boazinha o tempo todo. Eu posso me colocar em situações de injustiça, em situações de vulnerabilidade, porque é feio ficar brava, é feio lutar pelos meus direitos, ou por aquilo que eu acredito. Acho que é legal ser essa conversa dialogada, né, esse momento. É só para complementar, porque eu tenho vindo bastante aqui, a gente fala bastante de cultura, né? Interessante que você fala da parte da psicologia, eu vou falar sobre essa diferenciação do ser biológico para o ser cultural, né? Então, muitas pessoas, elas justificam atos que supostamente vêm de uma questão biológica, por exemplo, porque ele é homem e ele se comporta dessa forma. O ser homem é dessa forma. E aí eu vou falar uma frase super conhecida de Simone de Beauvoir, que é, né, você não nasce mulher, você se torna mulher, porque isso é imposto, entende? A gente não é um ser biológico somente, nós somos seres culturais. Se formos seres só biológicos, parem de falar, parem de produzir cultura, parem de cantar, parem de ler, porque se você é só um animal animalesco, você tem que excluir tudo aquilo que você aprende e aprende. Então, para mim, é essencial que tenha esse diálogo, que eu retome falar isso também, porque na conversa que a gente teve, a gente falou sobre isso, né? E eu falei também da diferenciação, né? De que a psicologia ela vai entrar em outro campo, que vai estar dentro da questão dos relacionamentos, como você se comporta, mas você não pode excluir a sua cultura, que é exatamente isso que você está falando. Não existe exclusão da cultura. E a gente sente medo por causa da cultura, a gente é xenófobo por causa da cultura, a gente é preconceituoso por causa da cultura. Todo mundo tem cultura. Ninguém é exclusivo e não faz nada a partir de absolutamente nada. O lugar que você nasceu, a língua que você fala, tudo isso determina como você vai se comportar. Então, isso, sei lá, acho que... Perfeito isso, né? Porque quando eu começo a trazer essa parte biológica, geralmente as pessoas falam, mas e a cultura? Né? A cultura está junto. Né? Mas a gente também tem que falar, é aquela famosa colocação do Edgar Morin. Nós somos iguais e diferentes ao mesmo tempo. Então, todos nós somos seres humanos, temos um biológico, mas, ao mesmo tempo, cada um tem a sua individualidade. Individualidade que é afetada também por essa interação entre o corpo que eu tenho, né, as coisas que eu sinto que estão no meu corpo e o que eu aprendo com o meio. Né? É um movimento que é retroalimentado, aquele ciclo vicioso, que uma coisa influencia a outra e a gente não tem como sair disso. Porque a gente não tem como deixar de ser gente, bicho. A gente não tem como deixar de estar em uma cultura. Né? E isso é fundamental em um processo de cultura de paz. Né? Porque muitas vezes a gente se foca nos pontos de reflexões. Então, eu não posso ter preconceito, eu não posso ser xenófobo. Isso não favorece a coletividade, a convivência harmônica e pacífica. E fica um pouco do como que eu faço isso. Né? E existem milhares de formas de fazer isso. O que eu estou trazendo aqui é uma sugestão, é uma colocação. Né? É fazer isso compreendendo como que a gente funciona e sabendo que, sim, a gente pode aprender a lidar com isso. Né? Na colocação das 3 salas, muita gente ouviu essa interação. Eu tenho que cuidar de mim para cuidar do todo. Eu tenho que ter um momento de autoconhecimento para conseguir oferecer um ser humano melhor, ser um modelo para quem está ao meu retorno. Né? Lógico que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, trazendo para o meu tema. Né? Então, a gente pode fazer isso com educação emocional. E como que eu faço isso? Primeiro ponto. Conhecendo que eu tenho emoções. Né? Vou falar para vocês fazerem... A gente não tem muito tempo, então não dá para fazer aqui. Mas chegando em casa ou depois, marca 3 minutos no cronômetro do celular e vê quantas emoções você consegue listar. Né? Quanto mais a gente consegue aumentar o nosso vocabulário emocional, mais a gente consegue compreender o que a gente e que o outro sente. E aí
simplesmente só por isso a gente passa a lidar melhor com o outro e regular as nossas emoções. Né? Aí eu vou gostar bastante de frisar a palavra regular as nossas emoções, lidar com as emoções, administrar as emoções e evitar a palavra, pode usar a palavra, mas dentro tenta ter a reflexão do controle da emoção. A emoção é emoção, ela existe, ela tem sua função. Ela tem a sua função de te manter vivo. Agora, o comportamento que você vai ter a partir dela que pode ser adequado ou não. E por isso que a gente precisa ter consciência emocional, consciência daquilo que a gente sente. Né? E também ter, depois da consciência, a compreensão emocional. Por que eu estou sentindo isso? Né? Então, faz durante... Está chegando o feriado agora, né? Faz essa experiência durante o feriado. Várias emoções, gostosas, surpresas, frustrações. A gente vai viver aí e é um tempo que está mais fora da rotina para vocês se observarem. Identifiquei a emoção que eu estou sentindo? Identifiquei. Por que eu estou sentindo isso? Da onde que vem essa emoção? Da onde que ela está surgindo? Né? O porquê? Né? Qual que foi o estímulo que eu me senti dessa forma? Lembra que eu falei da cadeira? Então, está sentindo a cadeira? Estou agora. Então, o estímulo é a cadeira. Né? Aí alguém me falou alguma coisa, eu estou super irritada. Eu não sei por que eu estou super irritada. O que tem na fala dessa pessoa que me irritou? Do que me prejudica? Né? Eu esperava tal coisa e ela não fez. Então, eu fiquei muito chateado, eu fiquei triste, né? Eu vou ficar mais na minha. Ou me irritou porque eu me senti injustiçado, então eu senti vontade de brigar com essa pessoa. É o segundo ponto da tarefinha de casa que eu estou passando para vocês. Compreender da onde que vem essa emoção. E depois tentar regular essa emoção, lidar com essa emoção. Né? E existem diversas formas. Aqui não é o objetivo do nosso encontro, né? Talvez fique a dica para um próximo, mas tem desde coisas simples que a gente pode ensinar para a criancinha de 2 anos até a pessoa de 100 anos. Para e conta até 3. É a coisa mais simples, mais básica. Faz aquela respiração diafragmática, coloca a mão na barriga, respira 3 vezes, sente a respiração. Agora eu vou fazer alguma coisa. Né? É o sair do automático, é não viver no piloto automático. Né? Lógico que a gente tem técnicas de meditação mais profundas para isso. A gente tem diversos outros recursos para trabalhar dessa forma. Mas uma coisa simples para o nosso dia a dia é só fazer essa contagem até 3. E o outro recurso que eu vou trazer para aqui para vocês, você coloca para mim, Gabi, e que é o tema também da palestra, é a comunicação não violenta. Quem aqui já ouviu falar de comunicação não violenta? Só para eu ter uma ideia. Bastante gente. Né? Então, não precisa nem apresentar para vocês. Eu chamava para dar uma aula aqui. A comunicação não violenta associada com tudo isso que eu falei para vocês agora. Né? Então, comunicação não violenta, ela foi desenvolvida inicialmente pelo Marshall Rosenberg, que é um psicólogo norte-americano que faleceu faz aí uns 3 anos, né, faz pouco tempo, mas que vem sendo pesquisada e desenvolvida por diversos outros pesquisadores. Né? E a comunicação não violenta, conforme proposta por ele, tem essas 4 etapas. Então, o fato, o sentimento, a necessidade e o pedido. Né? E isso tem tudo a ver com o funcionamento da emoção na gente e com todos os outros pontos de cultura de paz. Né? O que é o fato para ele? O fato é que, diante de uma... Não, pode deixar assim. O fato para ele é que a gente coloca, aí como a Mona falou, a nossa impressão que a gente aprendeu culturalmente a ver o mundo. Né? Então, tudo que eu vejo, eu coloco e vejo com os óculos da cultura, que eu cresci aprendendo. Então, eu cresci numa família, tive certas vivências, tinha uma certa cultura. Esse é o óculos que eu enxergo para ver o mundo. Né? Vou pegar aqui a Mona. Ela cresceu em outro lugar. Ela veio de outra família, de outra cultura. Né? Ela usa outro óculos para ver o mundo. Quando a gente está conversando, é natural que a gente tenha conflito. Né? Jean-Marie Miller, que é um filósofo e sociólogo, né, francês, ele fala muito dessa importância do conflito, o de ter pontos de vista diferentes e crescer a partir disso. Né? Porque a gente sempre vai ser diferente.
Então, quando eu estou diante do outro, é natural, é inevitável para a condição humana eu estar em conflito com o outro. Né? E por isso que o fato da comunicação não violenta é muito importante. Quando eu vou ver, eu tenho que lembrar que eu uso um óculos. E eu tenho que fazer o exercício de suspender esse óculos, tirar e tentar olhar da forma mais objetiva possível aquele fato. Né? Então, aquela pessoa chegou atrasada de novo. Né? Uma coisa tão simples, eu estou falando de um fato, eu estou comentando alguma coisa. Mas esse tão simples já tem um julgamento. Chegou atrasada, é um julgamento meu. Né? Está atrasadinho de novo. De novo, é um julgamento meu também. Né? Eu estou falando, ela tem uma recorrência nisso, mas eu não sei se tem ou não. Eu estou colocando o meu julgamento. Né? Aí você faz tudo errado. Né? Estou falando de um fato. Mas eu estou falando de um fato segundo a minha opinião. O que é certo ou errado para mim. Né? Todos os fatos, eles despertam emoções na gente, né? Como a gente acabou de falar. Tudo desperta emoção na gente e que impulsiona o nosso comportamento, com base no que a gente avalia, que é o que a gente aprendeu ao longo da nossa história com a nossa cultura. Né? Então, que emoção, que sentimento esse fato despertou em mim? Né? E aí tem uma coisa muito importante, que eu acho que é um dos pontos mais difíceis da comunicação não violenta. O Marshall Rosenberg fala que o sentimento é seu, não é do outro. A responsabilidade por sentir algo é sua. Então, eu sempre falo assim, ele me deixa muito irritada porque ele não chega no horário e eu gosto de ser pontual. Né? Ele me deixou irritada. O Marshall Rosenberg vai falar, você ficou irritada porque você, aí entra o terceiro ponto da comunicação não violenta, tem uma necessidade de ser pontual. Então, é o não atendimento da sua necessidade que despertou aquela emoção. Né? O outro não tem nada a ver com isso. Né? O outro tem a necessidade dele, tem as emoções dele. Né? Aí eu fico muito irritada, muito triste quando você não lava a louça para mim. A necessidade de lavar a louça é minha. A expectativa que eu tenho de ser respeitada, de ter as minhas regras, os meus hábitos respeitados, é meu. Então, eu fico triste quando isso não é atendido. O outro não te deixa triste. Né? É a sua avaliação do comportamento do outro que provoca a emoção, e não o outro em si. Né? Então, esse ponto da comunicação não violenta, geralmente, quando estava conversando ou falando com alguém, apresentando, gera muito conversa, porque eu acho que é um ponto muito difícil, né? A gente assumir essa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, se a responsabilidade da emoção é minha, eu posso mudar. Então, eu posso deixar de ficar irritada porque o outro chega atrasado. Agora, se o outro está me deixando atrasado, está me deixando irritada, eu não tenho responsabilidade, eu não tenho autonomia sobre o outro. Eu não posso mudar o que o outro faz. Eu posso me mudar. Então, ao mesmo tempo que é um peso muito grande, é uma liberdade muito grande, é uma autonomia muito grande. Né? A necessidade é a base da comunicação não violenta, porque todos nós temos necessidades, o tempo todo. Né? O Marshall Rosenberg ele diz que os grandes conflitos surgem quando a gente não tem necessidades atendidas. E ele usa a comunicação não violenta, já usou, lá em Israel, em vários outros lugares, que tem vários conflitos sérios, né? Por crenças religiosas diferentes. Imagina, eu acho que essa Terra Santa é minha. Eu também acho que é minha. São as necessidades. É a mesma necessidade. E como que eu faço para lidar com isso? Né? A comunicação não violenta entra nisso. O primeiro ponto é identificar qual que é a minha necessidade que não está sendo atendida. E verificar se essa necessidade ela realmente é real, ela é possível de ser atendida. Né? Por exemplo, eu quero que todos gostem de mim. É uma necessidade real? Gostem de mim incondicionalmente o tempo todo. Né? Meu Deus! Né? Eu quero que ele faça todas as minhas vontades. É possível isso? Alguém satisfazer todas as vontades de alguém? Não. Então, não é uma necessidade real. Né? Qual que seria a necessidade de alguém querer que faça todas as minhas vontades? Que eu seja aceita, que eu seja compreendida. Né? Então, a gente tem desde necessidades que são mais amplas, mais estruturais do ser humano,
Então, a necessidade básica de me conectar com o outro, falando de novo, nós somos seres sociais, essa conexão com o outro é fundamental. Então, se sentir aceito, querido, amado é fundamental. Há necessidades mais primordiais, né? Mais de dia a dia, mais simples. Eu quero que ele colabore mais, uma necessidade de colaboração, ele, ela, né? Nas tarefas domésticas, para dividir o meu apoio, né? Dividir a minha responsabilidade no meu trabalho, uma necessidade de cooperação. Eu identificar a necessidade que está por trás dos meus comportamentos, por trás das minhas emoções, também é fundamental. E, por último, o pedido. Né? O que é um pedido? É falar para o outro de forma assertiva e responsável aquilo que você quer para que a sua necessidade seja aceita. Né? E querendo e esperando um não. Né? Porque falar, eu usei a comunicação não violenta diante de um conflito, eu fiz todos os pontos e ele não fez o que eu quis, ela não fez o que eu quis. Né? Esse não é o objetivo da comunicação não violenta. O grande objetivo é a gente se conectar. Né? Tem até a metáfora que é a linguagem que conecta corações. Porque eu vou falar da minha necessidade, do que eu sinto diante dessa necessidade, e o outro vai falar o que ele sente, o que ele percebe, o que ele precisa. Pode ser que nunca chegue a um acordo. Pode ser que a gente tenha que conversar até chegar em um ponto que eu consigo atender a sua necessidade e você a minha. Né? Para fixar um pouco a comunicação não violenta e ficar um pouco menos, né, vocês já conhecem, para rever a comunicação não violenta e ficar um pouco menos maçante esse final, eu trouxe aqui para vocês um jogo para a gente finalizar, para ver onde está o erro na forma da comunicação não violenta. Vamos fazer? Vocês topam comigo nesses 10 minutinhos finais? Vamos. Então, tem o fato. Isso eu já dei a dica, né? João trabalha demais. Onde que está o erro da comunicação não violenta aí? O que é demais? Né? Qual que seria uma opção de falar isso em fato da comunicação não violenta? Isso. Além do horário combinado. Perfeito. Né? Tem uma opção aqui também que é bem nesse sentido. Então, essa semana, João ficou mais de 10 horas trabalhando todos os dias. O horário combinado é até às 6, ele trabalhou até às 18, ele trabalhou até às 20 todos os dias. O fato, só a observação. Pode. Sentimento. Sinto que você não me ama mais. Onde está o erro aí? Como que eu sinto que o outro está sentindo? Né? Exatamente. Eu estou colocando no outro a responsabilidade. Tem um outro erro nessa frase, que esse eu não falei para vocês. Se eu trocar o sinto por penso, dá na mesma forma, né? Penso que você não me ama mais. Então, o que você faz, na verdade, é pensar isso. Agora, o que você sente? Qual é a emoção? Me sinto triste, me sinto frustrado, sinto com raiva, decepcionado. Né? Isso são emoções. É o que você sente. Sinto que você não me ama mais. Não é. Então, é um alerta. Sempre que você puder trocar sinto por penso, não é uma emoção, não é um sentimento. É o seu pensamento. E como poderia ser uma alternativa para essa? Já foi. Fico triste com a quantidade de brigas que temos tido. Então, eu fico triste e justifico ainda o porquê que ela está triste. Lembra da compreensão da emoção? O que está ativando, despertando essa emoção em mim? Necessidade, vamos lá. Marcelo não me ajuda em nada. Ele fica sempre sentado naquele bar. Onde está o erro da necessidade aí? Marcelo não precisa me ajudar. Né? Eu estou falando da minha necessidade, não a dele. Né? Eu quero ajuda, o Marcelo não tem nada a ver com isso. E tem um julgamento também, fica sentado ali naquele bar, está menosprezando o Marcelo. Como que poderia ser uma opção para falar dessa do Marcelo? Marcelo não precisa me ajudar, é uma boa também.
E qual que é a necessidade da pessoa que está falando isso? Ela quer ajuda, né? E como ela podia pedir essa ajuda? Marcelo, você poderia me ajudar fazendo tal coisa? Por favor? Preciso que você me ajude fazendo isso, isso e isso. Ó, vamos lá. Então, eu não tenho conseguido fazer todo o serviço doméstico e, por isso, preciso muito da ajuda do Marcelo. É a minha necessidade. Né? Eu trouxe para mim. Se você não falar. É. Exatamente. E, por último, para a gente terminar, quantas vezes eu já te falei para não gastar tanta água? É um pedido? Eu já falei, é uma ordem, né? Tá mandando. Eu já falei para você não fazer isso? Tá pedindo alguma coisa. Se alguém pedisse assim, você ia fazer? Não. Né? O que ele está pedindo aí? Quantas vezes eu já te falei para não gastar tanta água? Qual que é o pedido aí? Se você obedeceu a ordem, para parar de gastar água, né, para desligar a torneira. Isso aparece? A minha necessidade de economizar água, a minha necessidade de não gastar, de ser mais ecológico, aparece nessa frase? Exatamente. Está tendo uma ofensa junto no pedido. Sim. Sim. Então, como poderia ser um pedido? Eu quero que feche a torneira. Como que poderia ser o pedido nesse caso? Você poderia economizar mais água fechando a torneira, por favor? Você poderia gastar menos tempo com a torneira aberta, né? Exatamente, dar de exemplo, né? Então, o pedido tem que ser exatamente aquilo que você quer, falado de forma educada, né? E o Marshall Rosenberg também faz o alerta com relação ao tom de voz, né? Porque eu poderia pedir de uma forma assertiva e o que eu quero mesmo. Por favor, feche a torneira, né? Mas e se eu falasse isso de uma forma irônica, né? Não vai fechar a torneira não, né? É uma forma de violência também, né? Eu estou pedindo no tom que agride o outro. Então, só para finalizar aqui, você poderia desligar a torneira assim que o sabão sair da mão? Assim não desperdiçamos tanta água. Então, explicou e deu a orientação. Bom? Deu o nosso tempo já. Né? Era um pouco disso que eu gostaria de trazer para vocês. A comunicação não violenta como uma técnica, como um instrumento para a construção de uma cultura de paz, mas a reflexão de que uma educação para as emoções, que envolve consciência, compreender a emoção e regular essa emoção, ela é importante. Se eu só falo de comunicação não violenta, sem dar consciência emocional, como que eu vou desenvolver isso? Sem avaliar meus comportamentos, como que eu vou desenvolver isso? Então, a importância da integração desses vários pontos, e mais principalmente da cultura de paz desenvolvida a partir de uma educação emocional. Muito obrigada a todos. Então, eu vou chamar aqui à frente, a Mona, Marli e Silvio. Maria Tereza, por favor, também. Eles têm uns 2 minutinhos para falar, né? Para falar um pouquinho do que aconteceu em cada sala, tá bom? Vou passar a palavra, então, para vocês. Obrigada. Oi, gente. Então, não falei com todos, mas alguns estiveram comigo, né? Então, meu tema é violência urbana, escolas e ruas. É muito difícil falar disso diretamente. Vamos falar sobre violência na escola, sem antes fazer um balanço sobre o que é a sociedade, como que a violência pode se dar, por que ela se dá. Embora eu não tenha conseguido falar sobre tudo isso,
Eu tentei fazer um panorama, assim, brevemente, sobre como é a formação da sociedade, como ela se dá, como é a cidade grande hoje, quais são as demandas dessas cidades e por que nós temos respostas tão violentas com relação a vários tipos de aspectos e contextos que estão acontecendo neste momento. Então, fiz esse panorama, depois eu dividi a sala em 4 grupos que iam discutir uma frase disparadora que eu falei para eles, sem necessariamente ter dado contextualização dessa frase, que era: todo doente mental é, antes de tudo, um doente social. A partir dessa frase, os grupos se dividiram e discutiram coisas como a formação da família. Eu acho que foi uma das coisas mais discutidas nesse primeiro momento de debates, como a família influencia, não só a questão da família, mas também como que isso vai reverberar, né, a partir da sua própria criação dentro da escola, como que isso pode ter uma resposta violenta dentro da escola e das ruas. Foram várias coisas que foram ditas, mas eu não tenho tempo de falar sobre todas elas. E, basicamente, eu acredito que seja importante a gente se colocar para pensar, né? Aí, depois, eu expliquei qual era o contexto da frase. O contexto da frase é mais no campo da psicologia mesmo, né? Um caso que aconteceu em Barbacena, de colocarem pessoas que não necessariamente tinham algum tipo de transtorno mental, mas elas eram entendidas como marginalizadas de alguma forma dentro da sociedade. Então, a gente colocou elas dentro daquele espaço. Então, pessoas marginalizadas é o que não falta na nossa sociedade, e ela pode ser tida como aquela que deve estar longe, aquela que ninguém vai conversar, dependendo da situação dela. Ser negro, isso foi falado, ser uma mulher, ser um homossexual, tudo isso pode ser visto como algum tipo de doença para algumas pessoas. Então, isso foi muito discutido. Além de ações policiais que acontecem, o caso da Cracolândia foi citado. Então, você tratar uma doença como algum problema que não está dentro de um contexto que deve ser tratado da forma como seria seriamente tratada, então você coloca um monte de policial para tratar e não um monte de médico, né? Então, toda essa confusão. E aí também houve essa diferenciação, tentei fazer mais ou menos, sobre questões sociais de questões psicológicas, que são campos diferentes. Então, na sociologia, quando a gente vai falar do campo social, a gente fala de estrutura, de questões macro e não de casos específicos. Então, por exemplo, a gente pode falar que, dependendo da base familiar, a pessoa vai ter uma resposta social X. Mas eu não posso fazer uma avaliação específica de cada caso da família para fazer uma avaliação social. Isso é de outro campo. Então, isso também tentei falar para vocês, porque isso confunde muito. A fala, não necessariamente, ela é pessoal, mas ela é uma fala que está falando de estrutura. Então, acho importante fazer essa diferenciação, até mesmo porque os outros professores eles vão falar mais ou menos disso em outro aspecto. Obrigada. Bom, o meu tema era papel da família e da comunidade na construção da sociedade. E o meu grupo foi um grupo bastante interessante, porque as pessoas começaram falando sobre a importância da família, que a família é a base de tudo, né? Que a família é o que forma, né? E na família é a fonte do amor e a fonte da dor, né? Então, foi muito interessante, porque as pessoas começaram... Eu fiz algumas provocações e falei, bom, se a família é a base de tudo, como que a gente pode cuidar da família, né? E aí veio algumas questões relacionadas às pessoas. Quer dizer, como que eu me cuido antes de estar numa família? Eu sou. E como eu cuido de mim, né? Como eu cuido dos meus... Como eu me conheço, como eu aprendo o meu desenvolvimento, como eu desenvolvo, né? E isso foi uma das questões que apareceu muito fortemente, a questão assim de que eu preciso estar bem, né? E se eu estou bem, isso ajuda esse processo da cultura da paz. Ajuda a eu estar dentro da família de uma outra forma, de uma forma inteira, construtiva, né? E foi muito interessante, porque surgiu muito a questão assim, da questão da mudança. O que eu preciso fazer? De que forma eu preciso mudar? E se eu mudo, né, o que isso impacta no meu meio, na minha família, nas minhas relações, né? E aí a gente começou a conversar um pouco assim, o que faz as pessoas mudarem, né? O que muda?
Eu mudo a partir do quê? E aí surgiram várias coisas. Eu mudo a partir da minha insatisfação, eu mudo a partir de um novo relacionamento que eu quero, que me faz bem, né? Eu mudo a partir da vontade, né, de quebrar padrões, né, de ver que aquilo não está funcionando mais, aquilo não está trazendo o retorno que eu gostaria, né? Então, a nossa conversa rodou muito em termos da questão da família e desse processo de mudança, né? E eu achei que o grupo foi um grupo muito interessante, porque, embora de idades diversas, formações diversas, pelo que eu entendi, houve muita sinergia na conversa, né? Inclusive com exemplos muito positivos de mudanças que ocorreram nessa questão da cultura da paz dentro das turmas, né, relacionadas a preconceitos, e que reforçou cada vez mais, né, que quando você está atento, está ligado, você pode criar uma forma, uma estratégia para lidar com as situações de violência, né, e que isso, às vezes, pode partir de um indivíduo, mas pode partir de um grupo, né, pode partir de um grupo e isso se torna muito poderoso. Acho que é isso. Obrigada. Pode deixar. Eu achei muito feliz aqui os temas, como foram propostos, né? Parabenizo, porque tem uma sincronicidade. Nós falamos a respeito dessa educação emocional e a mediação de conflitos para um clima mais harmonioso, né? Um ambiente harmonioso. E eu me vali inicialmente daquilo que eu ouvi de vocês mesmos aqui, do que significa essa cultura de paz, né? Foi falado em caráter, na tolerância ao outro, tolerância às diferenças. Então, isso me chamou a atenção, mostrou bastante a qualidade do público, né, de vocês, e foi uma discussão muito rica, porque, a partir daí, nós fizemos um breve olhar também para aquilo que se vive em termos de desenvolvimento dentro das famílias, sobretudo numa fase entre 7 e 14 anos, da aquisição aí de temperamentos, de uma personalidade que vem ocupando cada vez mais espaço. E muitas vezes, aquilo que é uma não aceitação na sociedade começa por uma não aceitação de si mesmo e dentro de casa. Então, há um momento certo, onde, para qualquer um de nós, para entender aquilo que nós somos, se nós olharmos a nossa história de vida, a nossa biografia, é possível que a gente, realmente é possível encontrar a origem. Nada acontece por acaso. Ninguém é violento por acaso. Não existe acaso. Tem uma explicação. E muitas vezes, dentro das famílias, então, em termos de desenvolvimento, a própria aceitação de si mesmo e das diferenças, como elas são acolhidas ou não dentro de casa. E a discussão, ou a conversa, até melhor dizendo, seguiu por esse aspecto que o papel que tem a convivência harmoniosa dentro da própria vida com a sua família e, infelizmente, né, esse conjunto perverso, que é a falta cada vez maior desses momentos de congregação, da egrégora familiar, das conversas à mesa, das reuniões e diálogos familiares, e, ao mesmo tempo, o excesso de tecnologia, né, apresentando já a um jovem ou às crianças um mundo artificial. A tecnologia tem coisas extremamente preciosas e necessárias para o mundo de hoje. Porém, o excesso de informações, e aí é o limite de cada um, e o limite que precisa ser colocado a partir das famílias, quando esse jovem ainda não tem idade e maturidade suficiente para escolher. Para poder ter, sim, a convivência com o mundo real equilibrada com esse mundo virtual. É impossível a gente não viver sem esse mundo virtual, né? Mas esse equilíbrio foi algo que foi bastante focalizado, principalmente do ponto de vista de dosar a capacidade de adquirir informações por parte do ser humano. Então, vira doença quando o excesso tira o direito a ser feliz, o direito à convivência em outros âmbitos, né? E quando aprisiona, quando tira a possibilidade de se adquirir valores e tratar o outro como ser humano. Falamos de um processo que vem acontecendo, que se chama tecnicamente dessensibilização sistemática, né?
que quem faz psicologia aprende isso na faculdade, que é um processo perverso, onde as pessoas aprendem a ser desumanas. E como é que isso acontece? Cenas e mais cenas de violência, exposição à violência, e está tudo bem. Aparentemente está tudo bem. Violência quando você está ali comendo, violência quando você nas conversas. Eu vinha para cá hoje de metrô e via uma pessoa assistindo um filme na telinha do seu smartphone, de pancadaria, às 8h30 da manhã. Então, se a própria pessoa, se cada um de nós não colocarmos esse limite, isso realmente vem desaguar em traços de violência e coisas que são perceptíveis, mas também que dentro de casa às vezes não se percebe. Retraimento social, nervosismos aparentemente sem explicação, brutalidades, destruições, né? Desacatos, desmandos, desobediências com irmãos e pais. São sinais importantes que devem ser respeitados para que um clima de harmonia possa se instalar, né? E a paz e a harmonia, a gente falou também disso, para encerrar, que é mais do que tudo, é uma crença, é algo com que eu trabalho cotidianamente. O indivíduo tem paz quando ele vive o lugar dele, quando consegue efetivamente viver o seu lugar, aceitando a si mesmo, aceitando a sua origem, a sua história, a sua etnia, aceitando aquilo que é e honrando a vida que tem, tornando a sua vida, que é única, uma preciosidade. Mas para isso precisa aceitar aquilo que se é. Se o próprio indivíduo, se cada um olhar para si e fazer essa reflexão, talvez isso já possa fazer uma grande diferença. Obrigado.